Olá, sou Laurinha Escobar, eu sou de Laurinha Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, componho e canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Atos, capítulo 17, seguindo. Então, os irmãos promoveram sem defensa a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas, regressaram trazendo ordem de Silas e Timóteo para que mais depressa possível fosse ter com ele. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos epicúreos e etoiocos contendiam com ele, havendo quem perguntasse o que dizer esse tagarela, e outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus a ressurreição. Então, tomando consigo, elevaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que vos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso? Pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes em toda coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se no meio dos Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo que vós assentamente religiosos, porque passando e observando os objetivos de vosso culto, encontrei também um altar do qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como de alguma coisa precisasse, pois ele é mesmo quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça da humanidade habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando ou possam achar bem que não se está longe de cada um de nós, pois neles vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que divinamente é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Trabalhamos pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em nada parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que a julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou, acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Uns zombam, outros creem, quando ouviram falar de ressurreição de mortos. Uns escarneceram e outros disseram a respeito disso, que ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que agregaram ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o
Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Paulo em Coríntios. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado à Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele e, posto que era o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo anuncia Jesus. Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era também a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal sinagoga, seu credor, com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo perante Galálio. Quando, porém, Galálio, procônsul Acaia, levantaram-se aos judeus concordemente contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia falar Paulo quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade aos judeus, de razão séria adverto-vos, mas se quer questão de palavra de nomes, vossa lei tratar disso vós mesmos, e não quero ser juiz dessas coisas, e os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal sinagoga, e o espancavam diante do tribunal de Gálio. Todavia não se incomodava com essas coisas. O final da segunda viagem missionária de Paulo. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila, Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogo-lhe, eles, que permanece ali, mas algum tempo não acedeu, mas despedindo-se, disse: de Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia. Desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. A terceira viagem missionária de Paulo, Apolo de Éfeso.
Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomando-na consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus, querendo ele percorrer a Acaia, animando seus irmãos, escrevem aos discípulos para receberem, tendo chegado auxílio muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder, convivência, publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Paulo em Efésio. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou